que ele não possa fazer? Acompanhe conosco então essa leitura em Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Diz assim, o texto que já está projetado, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto. Fica ali, porque pensava: se eu não somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em meu manto? Ou quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Oremos. Senhor Jesus, nessa noite que aqui estamos reunidos, nós suplicamos a tua bênção, suplicamos que a tua palavra, que é viva, poderosa, infalível e eficaz, possa tocar cada coração aqui nessa noite e cumprir a finalidade para a qual ela está proposta, Senhor. Eu sei que no meio dessas pessoas, há pessoas que sofrem, há pessoas que estão com dilemas, há pessoas que estão se sentindo inseguras, há pessoas que estão com causas difíceis a serem resolvidas, há pessoas, ó Pai, que estão dependendo, precisando de uma palavra nessa noite, e que essa palavra seja liberada para cada coração, para que cada coração saia daqui nesta noite com uma estratégia, saia daqui nesta noite com a esperança renovada, saia daqui nesta noite com fé e a certeza de que tudo já tem uma solução diante de Ti, Senhor. Eu oro a Ti nesta noite, Senhor. Eu peço a Ti nesta noite, Pai, crendo e confiando que Tu já tens a
solução para cada problema de cada coração. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus, que nada possa roubar a semente de fé que for plantada em cada coração nessa noite. Que nada possa atrapalhar, impedir o teu mover, o teu agir nesta noite. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, talvez muitos estejam aí se perguntando, mas o pastor vai pregar de novo essa mensagem? Vai pregar de novo esse texto? Será que ele está sem mensagem? Será que ele não tem outro texto? Gente, eu vou dizer, a coisa mais difícil para o pastor quando ele vai pregar é saber aonde pregar, o que pregar, porque a gente na verdade tem muitas mensagens no coração, tem muita coisa para falar, mas tem que ser aquilo que Deus quer. Um pouco antes de eu descer, eu tinha outra mensagem no coração, mas me veio essa. Deus falou, é essa. Apesar de eu já ter pregado muitas vezes esse texto dá margem para ser pregado umas 20 mensagens diferentes, sem repetir. Vocês acreditam nisso? É um texto tão rico, é uma passagem tão rica, é uma passagem tão interessante. O evangelista Luciano está aí, ele sabe disso, né? Um texto te dá margem para você dar um enfoque, dar um outro enfoque diferente, às vezes dá margem para dezenas de mensagens no mesmo texto, sem repetir. E eu creio que é isso que vai acontecer nessa noite. O que eu quero enfatizar exatamente aquilo que está escrito no versículo de número 35. Eu não quero dar ênfase à mulher que tocou Jesus na orla do seu manto. Eu não quero dar ênfase em outra coisa a não ser o que está no versículo 35. Quando aqueles homens da casa de Jairo chegaram diante dele e disseram assim: olha, a sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. A ênfase na palavra nessa noite está aí. Quantas vezes você tem um problema, você tem uma questão, você tem uma causa, você está num grande dilema, e pessoas chegam para você e dizem assim: olha, não adianta mais, não tem mais jeito, entrega os pontos, está tudo acabado, já é. Não é assim? Não é assim que muitas pessoas chegam para você e dizem? Mas qual foi a reação de Jesus? Ele ouviu o que essas pessoas estavam dizendo, ele ouviu o que essas pessoas, a notícia que aqueles informantes vieram trazer a Jairo. Não eram boas notícias. Geralmente, diz o ditado que as más notícias correm rápido, né? As boas notícias demoram para chegar, mas as más notícias correm rápido. Ainda mais hoje, com o avanço da internet, com todos os meios de comunicação, as notícias voam. Acontece aqui, já está sabendo lá do outro lado do mundo. Não é assim mesmo? E naqueles dias, apesar de não ter todos esses meios de comunicação, a coisa não era diferente. A menina de Jairo estava morta, a sua filha única, adolescente, alegria da casa, morta. E imediatamente vieram trazer a notícia a Jairo: Jairo, você veio atrás de Jesus para pedir que Jesus vá até a sua casa e cure sua filha, mas não adianta mais, Jairo está morta. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus, ouvindo essas palavras, o que ele fez? Versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. 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 Só isso. Simples assim. Mas como é difícil nós não termos medo numa situação como essa. Imagine, alguém chega para você e diz: olha, sabe, aquele problema que você está passando já era, não tem mais solução. Olha, o médico disse que não tem mais jeito, você está condenado. Ou, olha, não tem mais respiração, não tem mais batimento cardíaco, a pessoa morreu. Olha,
já até saiu atestado de óbito. É duro numa situação dessa, você parar e pensar, ai, eu tenho que crer, eu não posso ter medo. É duro, não é duro? Numa situação que você não vê saída, você crer e não temer. Mas foi exatamente esta palavra que Jesus disse ao chefe, ao principal, um dos principais da sinagoga. Ele não fez caso do que os mensageiros de má notícia falaram. Ele não fez caso. Já era na hora para ter se abalado, já era na hora para ele ter tremido por dentro. Meu Deus, minha filha, minha única filha morreu, não tem mais jeito. Mas Jesus não fez caso algum daquela notícia que vieram trazer. Olha só, olha só. Muitas vezes você ouve má notícia e na hora você passa a acreditar mais nessa má notícia que te trazem do que até mesmo no poder que Jesus tem. O título dessa passagem de Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante, é o seguinte: o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Não tem aquele ditado no mundo que diz, olha, tem jeito para tudo, menos para a morte? A gente dá jeito para tudo, menos para a morte. E é verdade, nenhum homem tem poder sobre a morte, nenhum ser humano tem poder sobre a morte. Às vezes a gente costuma dizer, né? Olha, fulano de tal enganou a morte, fulano de tal se escondeu da morte, a morte se esqueceu de fulano de tal. Eu conheço a história de uma velhinha de 115 anos, mora lá em São Paulo, avó de um sobrinho meu, e eles dizem que a morte se esqueceu dela, que ela já tem 115 anos, a morte se esqueceu dela. Mas a verdade é que ninguém tem poder sobre a morte. O único que alcançou esse poder, a vitória sobre a morte, foi Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, vivo está para sempre. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, para que a morte nunca mais pudesse ter domínio sobre aqueles que creem nele. Amém? Você pode dizer aleluia, glória a Deus por isso? Jesus venceu a morte. Jesus tem todo o domínio sobre a morte. E aquele que crê em Jesus também passa a ter vitória sobre a morte. Ora, a morte para nós já não é mais um inimigo cruel, impossível de ser vencido. Jesus venceu a morte. Ele disse a nós: vocês que creem também já venceram. Eu lhes dou o poder. Aquele que crê em mim, olha, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Crês nisto? Crês você nisso? Ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo, Ele tem poder não somente de ressuscitar o morto, mas Ele tem poder também de dar a vida àqueles que morrem, de fazer com que nós venhamos a ressuscitar para uma nova vida. É isso que acontecerá conosco. Mas voltando lá ao texto, os mensageiros de tragédia, de má notícia, vieram trazer essa notícia a Jairo. Jesus simplesmente ignorou, não fez caso algum do que eles falavam, e voltando-se para Jairo, disse: olha, não temas, Jairo, tão somente creia. Tão somente creia. Olha, olhando a vida desse homem Jairo, que era um dos principais da sinagoga, um dos dirigentes da sinagoga, ele tinha a sua filha, adolescente, sua única filha. Eu fico pensando, por que ele não procurou Jesus antes dessa situação? Com certeza, o preconceito, com certeza, não querendo ser mal visto pelos judeus, porque os judeus não queriam acreditar em Jesus, os judeus não queriam seguir a Jesus, e todos aqueles que seguiam a Jesus eram desprezados pelos judeus.
E Jairo era um dos principais dessa religião, era um dos principais da sinagoga. Ele não queria ser visto como um seguidor de Jesus, como um daqueles que criam em Jesus. Ele não buscou Jesus antes. Por que ele não procurou Jesus antes da situação chegar naquele ponto? É a pergunta que nós fazemos. E a pergunta que eu faço quando eu vejo muitos em situação difícil, muitos em situação calamitosa, muitos em situação desesperadora, muitos em situações que a gente vê, meu Deus, que embaralhado! Como a pessoa deixou a vida dela chegar nesse ponto? Como a pessoa deixou a situação chegar nessas condições? É muito mais fácil buscar a Jesus, recorrer a Jesus, andar com Jesus, seguir a Jesus, estar na presença de Jesus, quando as coisas vão bem. Porque enquanto as coisas vão bem, nós estamos ali, olha, na presença do Senhor Jesus, e tudo que vier, com Ele nós tiramos de letra. Apesar das dificuldades, apesar de sofrermos, com Ele nós vamos bem. Agora, se deixarmos para buscar a Jesus somente quando as coisas piorarem, quando entornar o caldo de vez, quando não tiver mais jeito, acontece isso. Caímos no desespero, caímos naquela situação, meu Deus, e agora? Não tem mais saída, não tem mais para onde recorrer. E aí chegam essas más notícias e nós pensamos, realmente não tem mais jeito. Mas quando você vê que a situação, as coisas chegaram nesse ponto, não temas, tão somente creia. Não temas, tão somente creia. Vozes podem estar dizendo ao seu ouvido, olha, não tem mais jeito, o ano já está acabando, já estamos nos últimos dias do ano. Aquela promessa que Deus falou que ia acontecer ainda nesse ano, já era, não tem mais como, menos de um mês, faltam poucos dias, não vai acontecer. Ou talvez aquilo que você esperava ainda obter, as vozes vêm ao seu ouvido e dizem, não tem mais jeito, acabou, pare de crer, entregue os pontos, desista. Qual a solução? Ignore essas vozes, não ouça essas vozes, mas creia, tão somente creia e não tenha medo, não tenha medo. Isso é difícil, né? Isso é difícil. Quando Roosevelt ele assumiu a presidência de uma nação que estava mergulhada numa grande crise, onde a cada 5 habitantes, 3 estavam desempregados, muitas pessoas não tinham dinheiro nem para o básico, para a sua sobrevivência. Aquele famoso presidente, ele assume a plataforma e no seu primeiro discurso ele diz assim, olha, queridos cidadãos, a única coisa que nós devemos temer neste momento é o medo. A única coisa que nós devemos temer nesse momento é o medo. Por quê? O medo paralisa. Eu entendo as palavras daquele presidente, quando ele disse que a única coisa que as pessoas deviam temer era o medo, porque o medo é um sentimento que nos paralisa. O medo é um sentimento que nos traz a derrota antes da luta acontecer. O medo é um sentimento que faz com que nós desistamos, que nós deixamos de correr atrás, que nós deixamos de perseguir aquilo que nós almejamos. O medo faz a gente entregar os pontos antes da hora. Eu lembro daquele episódio na Bíblia, onde um exército inteiro, por causa do medo, eles estavam se entregando às ofensas de um homem de apenas 3 metros de altura. O que é um homem de 3 metros de altura? Diz o famoso ditado também que tamanho não é documento, não é mesmo? E é verdade. Mas muitas vezes o tamanho impõe medo. E um exército inteiro, imagine isso, um exército inteiro, inteirinho,
chamado Golias. Não havia ninguém em todas as fileiras daquele exército que tivesse a coragem de encarar aquele gigante. Mas um menino, com uma simples funda, ou na linguagem popular hoje, um instrumento chamado estilingue. Quem é do meu tempo talvez conheça o estilingue, muito usado por nós naquele tempo. Nós brincávamos na rua, tempo que ainda existia brincadeira de criança na rua, nós usávamos estilingue para jogar mamona, para brincar de guerrinha. E um menino com uma simples arma como essa, um estilingue, ele resolve enfrentar um gigante. O que é isso? Senão a fé no Deus vivo, poderoso, que pode todas as coisas. Ele antes disso já havia vencido um urso e já havia vencido um leão. Imagine, 2 animais ferozes. Se você vê numa selva, corre, porque não dá para enfrentar. Mas ele enfrentou e venceu. Conhece também aquela famosa frase? Sem saber que era impossível, foi e fez, foi e alcançou, foi e conseguiu, fez sem saber que é impossível. Muitas vezes, quando nós não sabemos que algo é impossível, nós vamos e conseguimos fazer. Mas quando alguém fala, olha, isso é impossível, isso alguém já tentou e não conseguiu, muitos tentaram e não conseguiram, aí a gente já paralisa, a gente já bloqueia mesmo. É impossível, não vou tentar. E essa é a diferença entre os vencedores e os derrotados. Os derrotados, antes de enfrentar o problema, eles já falam, opa, é impossível, opa, não tem jeito, muitos já tentaram, eu não vou ser o próximo a tentar. Mas quando alguém não sabe que é impossível, ele vai e consegue, porque não sabe que é impossível, não há aquela barreira, não há aquele bloqueio. Então, Davi, por já ter enfrentado um leão e um urso, pensou, bom, um cara de 3 metros de altura, com certeza é forte, mas ele não é mais forte que um leão, não é mais forte do que um urso, e eu já venci um leão e um urso. Esse gigante não vai ser páreo para o Deus que eu sirvo. Ele pode ser páreo para mim, eu posso ser uma presa fácil para ele, mas não para o Deus vivo e verdadeiro, o Deus do impossível que eu creio, que eu tenho fé, para ele não. Esse é o segredo dos verdadeiros campeões. A gente se sente fraco, a gente se sente incapacitado, a gente se sente impotente diante dos problemas, diante das dificuldades da vida, mas nós sabemos que nós temos um Deus que é todo-poderoso, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, que pode todas as coisas, é o Deus do impossível. Esse é o Deus que você serve. Aleluia! Pode dizer aleluia? Pode dizer amém? Pode dizer glória a Deus? Porque esse Deus que você serve, o Deus do impossível, só isso já define Deus, o Deus do impossível, o Deus das causas impossíveis, o Deus que tudo pode, pronto, definiu Deus, é o Deus que pode tudo, pode todas as coisas. Voltando lá atrás, qual é o seu problema mesmo? Será que é um problema tão difícil quanto o de Jairo? Uma notícia que a sua filha única, adolescente, cheia de vida, cheia de esperança, filha única, está morta. Acabou a esperança. Para Jairo, um homem que era judeu, um dos chefes da sinagoga, um homem que com certeza tinha muita esperança naquela filha e vê-la crescer agora, destituído dos seus sonhos, talvez ele pensou, foi-se toda a minha esperança, todo o meu sonho. Você já se sentiu assim, numa situação de ver
o sonho que você tanto alimentava, a esperança que você tanto almejava se desfazer, a ilusão se desfaz como uma bolha de sabão. Seu sonho, olha, plaque, acabou. Sua esperança, se foi. Você já sentiu assim? Numa dessas, a nossa primeira reação é se lamentar. É dizer, que pena, já era, foi-se, acabou, não tem mais jeito. É a nossa atitude. Mas Jesus te diz, não temas, crê somente, não temas, crê somente. Pegou aquele diagnóstico médico, pegou aquela palavra que está escrita ali naquele documento, pegou o resultado daquela causa. Qual a sua reação? Acreditar que a palavra do médico é a última? Acreditar que aquele diagnóstico médico é o final? Acreditar que não tem mais jeito? Ou acreditar que ainda há uma esperança? Acreditar que ainda tem jeito? Uma das coisas que me deixa... eu fico encafifado, eu fico maravilhado, eu fico pensando. Uma das coisas que mais me deixa maravilhado no direito é que sempre existe apelação. Sabia disso? Eu fico maravilhado e ao mesmo tempo chateado. Eu penso assim, eu falo assim, mas por quê? Porque essa pessoa aqui, olha, já está condenada, mas ainda não sofre a pena. Por que essa causa aqui já saiu, mas a pessoa não conseguiu ainda? É porque existe algo chamado apelação no direito, apelação. A pessoa perdeu a causa, mas ela pode apelar. A pessoa foi condenada, mas ela pode apelar. É isso que atrasa muitos processos na área jurídica. Esse negócio chamado apelação. Apelação. E sabe que na vida espiritual é a mesma coisa? Para tudo existe apelação. E nós apelamos não simplesmente ao juiz terreno, nós apelamos ao juiz dos juízes, aquele que julga todas as causas de todos os humanos, mesmo que a sentença já foi decretada contra a tua vida, mesmo que a causa já está perdida, existe apelação. Oh glória, existe apelação. Apele, é um direito seu, apele, faça apelação para aquele que pode todas as coisas. E eu fico maravilhado que muitas vezes, quando a causa já foi perdida, a pessoa já foi condenada, ela apelou e ganhou. Sabe por quê? Ela usa a fundamentação, o argumento da lei, onde ninguém tinha percebido que tem uma vírgula, que tem um porém, que tem uma pequena cláusula. O bom advogado vai lá e diz, olha, tem uma cláusula aqui que vocês esqueceram, tem uma pequena vírgula, tem um pequeno pontinho, e é isso que o advogado ganha a causa. E nós temos um grande advogado ao nosso lado, Jesus, que nunca perdeu uma causa, que é especialista nas causas perdidas. Quando o homem diz para nós, não tem mais jeito, está decretado, já está sentenciado, olha, perdeu, não tem mais jeito, não tem mais como. Jesus, o advogado dos advogados, ele diz, olha, tem uma pequena cláusula fundamentada na minha palavra, que é a lei soberana que está acima de todas as leis, que você se esqueceu. E é nessa pequena cláusula que ele pega Satanás, é nessa pequena cláusula que ele pega o acusador e diz, olha, eu vou defender o meu cliente, eu vou defender aquele que recorreu a mim, eu dou a ele o ganho dessa causa, eu tiro a sentença que pesava sobre ele, porque eu dei a minha vida para assumir a causa dele. Olha, Jesus deu a vida dele para assumir a nossa causa, ele deu a vida dele para ser o nosso advogado, para ser o nosso defensor, para ser o nosso representante, aquele que está diante de nós, diante de Deus, intercedendo por
diante de Deus, olha, dizendo: olha, eu morri, eu entreguei a minha vida por Ele. E naquilo que não tem mais jeito, naquilo que o homem fala acabou, ele vai e vira. Ele vai, olha, e diz assim: olha, peraí, não, está sentenciado, a causa está decretada, mas tem apelação. E ele apelou a mim. Apele a Jesus, apele ao juiz, que o advogado dos advogados vai defender a sua causa. Você está esquecendo da apelação, nunca se esqueça da apelação. Tem apelação, e tendo apelação tem jeito. A causa pode ser revogada, a sentença pode ser revogada, e o processo pode reverter em seu favor. Aquela acusação, aquela sentença, aquela causa perdida, esse processo pode ainda reverter ao seu favor. Ao seu favor. O homem diz: não tem mais jeito. O homem diz: acabou. O homem diz: não adianta mais nem recorrer, não adianta mais nem implorar, não adianta mais nem apelar. Era isso que as pessoas da casa de Jairo estavam falando para ele: olha, não adianta mais recorrer. Vai recorrer para quê? Vai apelar para Jesus para quê? Vai correr para Jesus para quê? Não incomode mais o mestre. Mas tem uma coisa: aquilo que Jesus mais gosta é de ser incomodado. Ele gosta quando nós batemos a porta dele. Ele gosta quando nós o chamamos, seja qual hora for. Jesus, Jesus, será que tu pode dar jeito nessa causa para mim? Pode resolver essa causa? Jesus, estou com um problema, Jesus. Ele é um advogado por excelência. Ele está sempre pronto para atender 24 horas por dia. Ele deu a sua vida para isso, para defender a nossa causa, para defender os nossos direitos, para reverter todo o processo em nosso favor. E ele pegou aquela causa de Jairo e falou: olha, Jairo, ignore Jairo, não dê ouvidos. Sabe, as pessoas que mais vencem obstáculos na vida, as pessoas que conseguem alcançar o impossível, as pessoas que conseguem chegar onde ninguém conseguiu chegar antes, sabe quem são? As pessoas que se fazem de surdas, surdas às palavras contrárias, surdas às críticas, surdas às palavras de desânimo, surdas às palavras de desencorajamento. Muitas vezes na vida a gente tem que dar uma de surdo, principalmente quando querem nos desencorajar, quando querem dizer: você não vai conseguir, desista disso, olha, deixa eu tentar, quem é você? Tadinho. Eita. Não é assim que as pessoas falam? Mas a gente tem que se fazer de surdo. Esse foi o conselho que Jesus deu a Jairo. Jairo, não ouça não, Jairo. Jairo, deixa comigo, Jairo. Jairo, a sua filha não está morta, ela está simplesmente dormindo. Porque para Jesus, a morte nada mais é do que um sono. Por isso que aqueles que morreram em Cristo estão só tirando um soninho, estão tirando uma sonequinha antes da ressurreição, antes do dia da ressurreição, antes do dia de Jesus nos arrebatar. E quando Jesus vier nos arrebatar, aqueles que estão tirando uma sonequinha vão despertar do seu sono. Jesus vai dizer: olha, agora vocês acordam, porque nós vamos receber nos jardins dessa mansão celestial que vocês estão tirando uma cochilada, todos os outros vencedores, os campeões, os vitoriosos como vocês. Eles vão chegar aqui, diante dessa mansão, no jardim celestial, e nós vamos recebê-los. Acordem para receber os nossos eternos hóspedes. Isso que aconteceu com aquelas pessoas que já partiram para o Senhor antes de nós. Estão descansando, tirando uma sonequinha, num belo jardim, de uma mansão celestial, aguardando a nossa chegada, para que quando nós chegarmos lá, eles estarem nos recebendo, e assim nós adentrarmos todos juntos a mansão celestial.
Por isso que para Jesus a morte é um sono. E Jesus não queria que aquela menina dormisse naquele tempo, mas que ela despertasse, porque ainda não havia chegado a hora dela partir. Nós damos muitas desculpas para a morte, não é verdade? Pensamos, morreu porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Mas quando Jesus não quer, Ele não deixa acontecer. Quando Jesus não quer, Ele pode até interromper o sono da morte, dizer, olha, desperta, não é chegada a hora ainda. Por isso não tenha medo da morte, não tenha medo. E quando chegar, Jesus vai dizer, vamos dormir, vamos descansar que você já trabalhou muito, vamos descansar que você está sofrendo muito, vamos descansar que você está precisando. Mas enquanto não chegar essa hora, Ele vai dizer, não, fica aí, continue acordado. Ou se você dormiu um pouquinho e diz, desperta, ainda não chegou. Amém? É assim que muitos, talvez até aqui, já morreram, já entraram no cochilo, no soninho da morte, mas Deus despertou. Ou não, peraí, não. Porque Ele tem domínio sobre a morte. Ele tem as chaves da morte e do inferno. É Jesus. Não é o homem que pode tirar a tua vida, é só Jesus. Por isso não temas diante do homem mortal. O homem mortal não pode tirar a tua vida. Você pode até estar diante de uma arma, aquela arma falha na tua cara, porque não é o homem que tem o domínio sobre a tua vida, é Jesus. Agora, se chegou aquele momento de Jesus te dar aquele descanso, Ele permite que o homem seja apenas um instrumento para fazer você dormir. Mas se não chegou a hora, não é o homem, coloque isso na tua cabeça, não temas o homem mortal, porque não é o homem que tem domínio sobre a tua vida. Não é o homem, mas é Jesus Cristo de Nazaré que tem a chave da morte e do inferno. Ele tem o poder da morte sobre a tua vida. Crê nisso? Crê nisso? Creia. Não temas, creia tão somente. Agora, o interessante também é ver nesse texto, vocês podem ver, eu falei o texto todo, preguei o texto todo, nem citei, nem falei da mulher que tinha um fluxo de sangue. Dava para mim para esse lado, mas eu não quis, porque não foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Mas uma coisa é certa, além do poder sobre a morte, Jesus tem poder também sobre toda e qualquer doença. Aquela mulher estava padecendo de uma doença, e ela já havia gastado tudo que tinha, recorrido a todos os homens médicos, e nada tinha causado efeito nenhum. Mas Jesus foi e resolveu. Poderia ir por esse lado, mas eu não fui. Agora, o interessante é que antes de Jesus chegar àquele lugar, onde havia essas pessoas com essas necessidades, Jesus havia atravessado o mar da Galileia, e naquele meio do mar, no capítulo de número 4, Ele acalmou uma grande tempestade. Ou seja, Jesus acalmou a tempestade no meio do mar, passou para outra banda, na outra banda Ele foi acalmando tempestades e mais tempestades. A primeira tempestade que veio do outro lado do mar foi o endemoniado gadareno que apareceu diante dele, e Jesus o libertou de uma legião de demônios. Está no capítulo 5. No mesmo capítulo 5, Jesus cura essa mulher que há muito tempo ela vinha padecendo daquela enfermidade, 12 anos padecendo de uma hemorragia. Então, Jesus acalmou uma tempestade no meio do mar. Da outra banda do mar, o que aconteceu? Ele liberta o endemoniado, Ele cura uma mulher que havia 12 anos estava padecendo de uma enfermidade, e também ali do outro lado da banda do mar, Ele ressuscita uma menina de 12 anos, que já estava morta. Olha só, isso quer dizer o quê? Que Jesus acalma as tempestades na vida, sejam elas em que área for, seja elas onde for, no meio do mar, na terra firme, no ar, aonde for, Jesus acalma as tempestades da vida. Ou seja, Ele acalma todas as tempestades da vida. Ele resolve todos os problemas, todos. Agora, aquela pergunta que eu havia feito anteriormente, que eu volto a fazer: por que Jairo só recorreu a Jesus naquela hora? Por que ele não buscou antes? A palavra do Senhor em Isaías capítulo 55 está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
está. Invocar-o enquanto está perto. Ele está perto de você. Comece a invocar Ele. Comece a clamar a Ele. Busque Ele antes que a tempestade aperte, antes que as coisas se tornem de vez, antes que não exista solução humana. Busque a Deus, busque a Jesus, recorra a Ele sim. Ele vai te trazer a alegria de viver, Ele vai te trazer mais esperança, Ele vai te trazer mais paz. Quando vierem os problemas, você tira de letra. Antes de chegar a essa situação, já com certeza, ele chegou num ponto que o emocional dele já estava praticamente no limite, abaladíssimo, estressado até o ponto limite, até o ponto que o homem pode aguentar. Ele já não estava mais aguentando. Imagine, uma menina doente, piorando a cada dia e chegando a morrer. E ele recebeu essa notícia. Imagine como ficou esse homem. Mas a bênção dele é que Jesus estava ali, ao lado dele. A bênção é quando Jesus está do nosso lado. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, Jesus está do nosso lado, Jesus está perto de nós, tudo se resolve. As coisas poderiam ter se resolvido até antes, sem chegar nesse ponto, mas chegaram, porque até então, Jairo não estava ao lado de Jesus, não estava na presença de Jesus, não estava com Jesus, então chegou a esse ponto. Mas agora que chegou a esse ponto, Jairo já está na presença de Jesus, Jesus já está com ele, bem ali ao lado dele, e pronto, está resolvido. Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Eu estou do teu lado, eu estou com você, eu estou bem aqui, Jairo. É isso que Jesus está falando para você nessa noite. Não tenha medo, creia somente, porque eu estou junto com você, eu estou do teu lado, eu estou na tua presença, eu estou na tua companhia. Se eu estiver na tua presença, na tua companhia, não tem inimigo que venha te derrotar, nem mesmo a morte, porque eu venci a morte, eu venci a morte, eu derrotei a morte. A morte não é páreo para mim. Aleluia? Aleluia! Não é esse o maior inimigo do homem, não é esse o maior problema do homem. E se esse é o maior problema do homem, está resolvido. E se o maior problema do homem está resolvido, todos os outros problemas também estão resolvidos, porque Jesus está conosco. Jesus está do nosso lado. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente no meio da tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se abalem, os mares na sua fúria rugem e espumejam, ainda que os montes venham se lançar para o meio dos mares, para o coração dos mares, mesmo assim, olha, não temeremos, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. A cidade que tem Deus no seu meio não será abalada, porque Ele ajudará desde o romper da manhã. As nações podem se embravecer, os reinos podem se mover, Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Ele diz: olha, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos porque eu sou Deus, aquietai-vos porque eu sou Deus, aquietai-vos porque eu sou Deus, serei exaltado no meio das nações, diz o Senhor. Amém? Deus está no meio da cidade como um rio perene, um rio calmo, um rio tranquilo, correndo e trazendo paz. Jesus é como esse rio no meio de uma cidade que pode ter mares espumejando, mares se embravecendo, montes até se transportando para o meio dos mares, mas a cidade, as pessoas gozam paz, as pessoas gozam calma, porque tem um rio calmo, sereno, tranquilo, perene, correndo no meio dela. E esse rio que corre no meio da cidade também corre no meio da tua alma, corre no meio da tua vida, corre no teu ser, corre dentro de você. O mundo pode estar despencando à sua volta,
Os montes podem estar sendo lançados para o meio dos mares. Tudo pode estar desmoronando, mas dentro de você corre um rio. Um rio que traz paz, um rio que traz calma, um rio perene, um rio calmo, sereno e tranquilo, que te dá certeza que Jesus estando com você, você tira de letra todas as coisas, você já é mais do que vencedor, é um campeão vitorioso, amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora, para finalizar, pense, no que eu vou temer? Se Jesus está comigo, como estava com Jairo, e se ele já venceu todos os seus inimigos, e o principal, o pior dos inimigos do homem, que era a morte, se Jesus já venceu tudo, todos, toda e qualquer situação, pense agora comigo. Qual a situação que me angustia? Qual a situação que me aflige? Qual a situação que eu estou preocupado para essa semana? Que Jesus não possa dar jeito. Pense, é um exercício, pense. Pense. Eu quero que você agora reúna todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todos os seus questionamentos, todos os seus dilemas, todos os seus ECs. Quantos ECs você tem aí na sua mente, no seu coração? Quantos? Sabe o que é ter EC na mente? É você ficar sempre pensando, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se vier isso? E se aquilo? Quantos ECs você tem no seu coração, na sua mente? Quantos? Muitos, né? E se? E se? E se? É assim que você fica o dia inteiro? E se acontecer isso? E se vier aquilo? E se sobrevier aquilo outro? Eu quero que você coloque agora todos esses ECs que você tem na sua mente, no seu coração, todos os dilemas, todas as preocupações, porque tudo isso Jesus diz na sua palavra. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Buscai antes, pois, o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Pai. Lance sobre ele agora toda a vossa ansiedade, todos os seus ICs, todos os seus porquês, todas as suas dúvidas, todos os seus temores. Coloque agora diante de Deus, o juiz, Senhor, advogado de todas as causas impossíveis. Pense no poder que ele tem sobre a doença, pense no poder que ele tem sobre a morte, pense que ele tem todo o poder, ele é o Todo-Poderoso, e pensando nisso, traga ele para dentro do seu problema, da sua questão, da sua situação difícil, e veja se ele não pode resolver. Será que você pode dar crédito de confiança ao homem que morreu por você, que deu a sua vida por você? Ao homem que prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu nunca te deixarei, eis que eu nunca te desampararei. Amém? Você pode dar crédito para esse homem? Um homem que nunca falhou com você, um homem que nunca te decepcionou, que nunca te abandonou, um homem que deu a vida por você. Você pode dar crédito a esse homem? Você pode dar crédito a ele? É ele que te fala nessa noite, é ele que mandou entregar esse recado para você. Eu sou simplesmente um entregador de recado de Deus. Ele mandou te entregar esse recado nessa noite. Ele tirou a outra mensagem que estava no meu coração e falou: não, você não vai pregar isso, você vai simplesmente entregar esse recado. Porque tem pessoas aqui nesta noite que vão estar precisando ouvir esse recado. Entregue esse recado, diga que eu estou com essa pessoa, diga que eu não vou desamparar, diga que eu tenho
for Jesus, no seu processo, pronto, já era. Não há ninguém na terra que revogue os decretos de Jesus. Não há ninguém na terra que possa ir contra aquilo que Jesus já determinou. Ele já estabeleceu isso na sua vida. Curve sua cabeça agora. Coloque a sua causa, a sua questão, o seu problema, a sua dificuldade, o seu dilema, o seu esse. E veja, se Jesus não pode resolver, Deus, teu recado nessa noite foi entregue, Senhor. E eu sei que nesse momento está agindo em cada coração, essa semente de fé que foi plantada, está germinando, está brotando, está fazendo com que uma árvore de esperança cresça em cada coração, está fazendo com que uma árvore de vida produza frutos em cada um desses corações. Eu quero ver aqui esses campeões, vencedores, vitoriosos, saindo para a luta, para a guerra essa semana, derrotando os gigantes, rompendo as muralhas, vencendo os obstáculos, passando por cima de tudo, com a certeza que tu, Jesus, está segurando em suas mãos, dando vitória, dando condições para resolver toda e qualquer situação. Senhor, eu vejo essas pessoas como águias voando acima das tempestades, voando acima dos vendavais, voando acima de todo e qualquer obstáculo. Senhor, Senhor, é assim que eu vejo esses campeões vitoriosos, e é assim que eu sei que tu farás em cada vida, em cada coração. Amém. Hoje, lá na praia, nós tivemos batismos. E eu estava conversando com o Alan, sobre voo livre, que o Mauro domina muito bem. E ele me falou uma coisa que eu não sabia, irmão. Me corrija se eu estiver errado. Eu falei, você já teve coragem de voar, Alan? Eu até brinco com ele que você